Se a pessoa acha que ele vira o ascendente depois dos 30, ó, já errou total. Os antigos entendiam a primeira casa como o dispositivo que guia a vida do nativo. Eles muitas vezes chamavam a casa 1 de leme. Então pensa, você tá com o leme aqui na mão e vai dirigindo o seu navio para onde você quer ir. Então a casa 1 é o leme. É a partir da casa 1 que você vai entender a situação dos planetas, a visibilidade das outras casas, a força, a fraqueza, a debilidade, a beneficência das outras casas derivam da casa 1. Tudo é em função da casa 1, porque a casa 1 é o ponto de partida, é o início, é você. A casa 1 é uma casa tipo Kentron. Kentron seria pivô em português. Em grego, as casas Kentra, que é o plural de Kentron, são as casas que a gente chama de angulares, são os pivôs. Essas são as principais casas, elas é que têm a força maior. A casa 1 é o principal Kentron das Kentra, é o principal pivô das casas angulares, porque ela é o ponto de partida. Você tem a casa 1, a casa em frente a ela é o outro Kentron, que é a 7. Você vai ter o 10º signo a partir da casa 1, sendo a casa 10, é um outro Kentron. E a casa 4 aqui, que é o 4º signo a partir da casa 1, o outro Kentron, que é a casa 4, né? Então, esses são os 4 pivôs, são as 4 casas angulares, mas a casa 1 é a principal, ela é a mais forte de todas. Sempre que for um Kentron, é uma casa muito forte, por ser angular. Essas são as principais casas do mapa, mas a 1 é a mais importante de todas, porque ela é o início. É a partir dela que você vai entender quais são os outros pivôs. Se você não estabelece a casa 1, você não estabelece nada. Mas lembrando que a casa 1, ela vai ser o ascendente. Porém, se você for contar a partir de um lote, o lote vai ser a casa 1, porque para aquele assunto não é o ascendente, é aonde está o lote que vai ser o início daquele assunto. Cada lote vai falar de um determinado assunto. Então, quando um planeta cai em um Kentron, principalmente se for a casa 1, ele tem muita capacidade de agir. Não importa se ele tem a debilidade naquele signo, mas a casa é que vai dar a força para o planeta. Entenda que a força do planeta deriva da casa. Quando o planeta está na casa 1, ele está na potência máxima, é onde ele consegue agir, é onde ele consegue se expressar melhor, ele consegue fazer as coisas. Porque tudo parte da casa 1. Se ele está na casa 1, ele está no ponto máximo de visibilidade. Lembrando que a casa é o signo, então se ele está na casa 1, quer dizer que ele está no signo 1. No signo 1 dessa contagem que a gente está fazendo.